Olá, meus irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam sobre todos vocês, meus amados irmãos e irmãs que estão aqui. Hoje eu gostaria de iniciar uma nova série de exposições bíblicas e eu gostaria de partilhar aqui com vocês aquilo que está na primeira carta do apóstolo Pedro. É uma carta escrita não a partir da tranquilidade de um lugar seguro, mas nas fornalhas acesas do sofrimento e principalmente da perseguição social que foi endereçada ali aos cristãos que estavam dispersos, espalhados, mas espalhados como sementes do reino em terras que eram hostis, mas que precisavam urgentemente ser lembrados de que, mesmo longe de casa, aqueles irmãos continuavam profundamente amados por Deus. O apóstolo Pedro vai escrever essa carta para confortar, mas o seu consolo ele não é sentimental, é um consolo teológico. Ele não começa a carta com alívio, mas ele começa a carta com doutrina. Porque para Pedro, meus irmãos, a verdadeira esperança ela não nasce no alívio das circunstâncias, mas ela vai nascer da compreensão de quem Deus é e do que ele fez por nós em Cristo Jesus. E também de quem nós somos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece nos desmentir e nos desanimar. Por isso eu quero convidar você a ler comigo 1 Pedro capítulo 1. Eu quero ler os primeiros 9 versos, então do verso 1 ao verso 9. Então, abra aí a sua Bíblia, você que está em casa, acompanhe comigo. Vamos ler juntos esse texto maravilhoso. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, e na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Verso 3, Pedro vai dizer: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não se pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que não está que está reservada para nós nos céus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Ele vai continuar dizendo nisso: exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, a mais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso que
o apóstolo Pedro nos apresenta aqui. E é nesses 9 versos que eu quero refletir aqui um pouco com você, meus irmãos. Olha, é impressionante como a palavra de Deus, escrita há mais de 2000 anos, é impressionante como ela ainda continua sendo perfeitamente adequada para descrever as nossas tensões, para descrever os nossos conflitos, para descrever as nossas dores, e principalmente para descrever, né, a nossa vocação espiritual. O apóstolo Pedro aqui, né, aquele tão conhecido Pedro que havia negado o Senhor com suas palavras, né, trêmulas ali ao redor de uma fogueira, ele nega Jesus, né? Agora ele está escrevendo como um homem que já passou pela fornalha do arrependimento e que também já passou pela escola da graça. E ele vai escrever essa carta, meus irmãos, para uma igreja ferida. Mas ele não vai escrever com receitas para o sucesso ou com estratégias para essa igreja vencer a dor, mas ele vai escrever com doutrina sólida, profundamente enraizada na soberania de Deus, profundamente enraizada na obra redentora de Cristo e principalmente enraizada na obra santificadora do Espírito Santo. Pedro não vai escrever uma carta dizendo, olha, façam isso para vocês serem melhores. Ele reconhece e ele coloca ali, ao escrever essa carta, dentro de um horizonte maior a vida desses irmãos. Ele coloca o plano eterno de Deus. E é exatamente aí que eu quero começar a refletir aqui com você. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é o que Pedro vai falar ali no verso 1. Pedro vai dizer o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Preste atenção aqui, meus irmãos, nesse primeiro verso. Na abertura aqui dessa carta, Pedro vai chamar os cristãos ali, a quem ele está endereçando essa carta, de eleitos, mas de eleitos forasteiros. E essa combinação, à primeira vista, ela parece um paradoxo, porque é uma das expressões mais sublimes da teologia bíblica. Primeiro porque Pedro vai colocar diante daquela igreja uma verdade. Nós somos eleitos. Isso significa que nós fomos escolhidos, não por nós mesmos, mas por Deus. Não por mérito ou não por uma previsão futura das nossas obras, mas fomos escolhidos pelo amor eterno de Deus, pelo seu soberano decreto, antes da fundação do mundo. A palavra presciência do texto aqui, que está nesse versículo, nas Escrituras, ela não significa que Deus olhou para o futuro e previu quem ia crer. Não. Ela significa que aqui, presciência, meus irmãos, ela é o sinônimo do conhecimento íntimo e amoroso de Deus, de um vínculo eletivo e pessoal que nasce da sua própria eternidade. João Calvino vai dizer, ao tratar aqui desse texto, ele vai dizer que a presciência de Deus é, em verdade, o seu eterno amor, com o qual ele nos distinguiu ali como seus filhos. Tudo isso antes da fundação do mundo. Mas Pedro, ele não vai apenas nos chamar ali de eleitos. Pedro também vai nos chamar de forasteiros.
Entenda uma coisa. Se por um lado, meus irmãos, nós pertencemos a Deus, por outro lado, nós temos que entender que nós não pertencemos mais ao mundo. Nós temos que entender que a nossa identidade ela não se alinha mais com os valores dessa terra, desse mundo, desse tempo presente. Nós temos que entender que a nossa pátria está nos céus. É por isso que enquanto eu e você estivermos aqui, nós seremos estrangeiros, amados pelo céu, mas estranhos à terra. Muitos têm lutado por uma pátria aqui no Brasil, mas a gente precisa se lembrar que a nossa pátria ela é celestial. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é que a gente tem uma viva esperança fundada e fundamentada na ressurreição de Cristo. É nessa ressurreição que a nossa esperança precisa estar. Veja o que Pedro vai falar nos versos 3 a 5. Pedro vai dizer assim: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro aqui, meus irmãos, vai nos convidar a bendizer a Deus. Ele vai nos convidar a dizer bendito é Deus, não pelas circunstâncias, mas por causa da misericórdia do Senhor que nos regenerou. Não por aquilo que nós estamos vivendo, mas por causa da regeneração, ou seja, por causa do novo nascimento. E isso não é uma decisão humana. Nascer de novo não é uma decisão humana, é um ato soberano do Espírito Santo que opera na vida onde havia apenas morte espiritual. E esse novo nascimento, ele nos introduz numa nova realidade. Ele nos introduz numa esperança viva. Não numa esperança mística, numa esperança frágil, numa esperança sentimental, mas ele nos introduz numa esperança que pulsa com a mesma vida do Cristo ressuscitado. Pedro vai descrever a herança dos santos em 3 palavras poderosas. Ele vai dizer que essa esperança é incorruptível, ou seja, o tempo não pode corroê-la. Ele vai dizer que essa esperança é incontaminada, ou seja, o pecado não pode alcançá-la. E ele vai dizer que essa esperança ela é imarcessível, ou seja, ela tem um brilho que não se apaga. E é essa herança, ela não está, meus irmãos, à mercê de governos de direita, de esquerda, de pandemias, de doença, de queda. Não. Ela está, como diz o texto, reservada para nós nos céus. Agora eu e você, nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus, não com base na nossa força, mas mediante a nossa fé, operada em nós através das Escrituras. A fé que Ele mesmo nos deu e a fé que opera em nós e nos sustenta até o fim. Nós precisamos entender que nós somos provados nessa terra, mas somos provados para o nosso bem. Veja o que Pedro vai dizer agora, dos versos 6 até o verso 9. Nisso, exultais, ou seja, se alegrem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja o seguinte, irmãos, veja que honestidade pastoral de Pedro. Pedro reconhece que o sofrimento existe. Pedro reconhece que o sofrimento é real e que ele entristece. Mas ele reconhece também que ele dura por um breve tempo. E que, enquanto dura, ele até parece interminável para nós. Mas ele vai acrescentar, se necessário.
Ou seja, isto é, o sofrimento não é acidental na vida cristã. O sofrimento é sempre pedagógico. Ele é necessário. O mesmo Deus que nos elege é o mesmo Deus que nos disciplina. O mesmo Deus que nos salva também é o Deus que nos refina, que nos molda. E ele faz isso como aquele ourives que aquece o ouro para remover as suas impurezas. O nosso sofrimento, meus irmãos, por mais difícil que seja, por mais escaldante que seja, ele é esse fogo divino que vai moldar o nosso caráter, que vai purificar a nossa fé. Para terminar a minha reflexão aqui, Pedro vai terminar exaltando a fé que ama Cristo mesmo sem vê-lo. Essa fé, mesmo invisível aos olhos, é uma fé que produz alegria que nenhuma circunstância pode explicar. Uma fé que nos traz uma alegria indivisível, uma alegria cheia de glória. Então, meus irmãos, para terminar essa breve reflexão aqui com vocês, Pedro vai nos lembrar que mesmo em meio às dores, que mesmo em meio às mais profundas dores, a nossa esperança não morre. Porque a nossa esperança ela não está baseada em homens, ela não está baseada em desejos frágeis, ela não está baseada em circunstâncias favoráveis. Não. Ela não está baseada no governo A, B ou C. A nossa esperança está fundamentada na eleição eterna do Pai, na ressurreição poderosa do Filho e no ministério santificador do Espírito Santo. Por isso, se você está cansado ou cansada, lembre-se de uma coisa: você foi regenerado para uma viva esperança. Se você hoje está sendo provado ou provada, lembre-se de uma coisa: a sua fé está sendo purificada para louvor de Cristo Jesus. Se você se sente deslocado nesse mundo, lembre-se de uma coisa: você é um forasteiro, você é um estrangeiro, mas com uma herança eterna assegurada em Cristo Jesus. Porque você foi por Ele, por Deus, escolhido, foi por Ele, por Deus, regenerado, foi por Ele, por Deus, preservado, e é por Ele, e por Ele será também glorificado. Deus te abençoe.